Criada nos anos 70 por Bill Mollison, a permacultura nada mais é do que a junção entre o homem, a indústria agropecuária, a evolução do homem neste meio caminho que a gente tem andado e a junção entre esses aspectos e a natureza, onde eu não uso agrotóxicos, onde eu prefiro usar defensivos alternativos que não vai fazer mal para a minha terra. Eu prefiro usar culturas mais tradicionais, culturas mais duradouras, do que usar agrotóxicos na minha terra e fazer com que a minha terra degrade, com que a minha terra crie erosões. E eu também viso em menor espaço ter a maior quantidade de culturas diferentes. Por exemplo, no meu solo eu coloco tomate e em cima do meu tomate eu coloco minhas uvas. E no meio disso tudo eu coloco outra plantação. E assim é a permacultura. A permacultura nada mais é do que a junção entre o homem, a indústria agropecuária, a evolução e a natureza, onde eu viso o melhor para o meio ambiente. Eu não viso a maior produção, eu não viso o maior rendimento, o maior dinheiro. Eu vejo a natureza como um ser humano, que nada mais é um ser humano. A natureza é um ser humano e hoje o ser humano usa agrotóxicos. Hoje o ser humano quer maior rendimento, o ser humano não se importa mais com o solo, o ser humano não se importa mais com a degradação, com a erosão. O ser humano apenas se importa com a monetização. Ele não se importa mais com o que está acontecendo com o solo, com o que está acontecendo com a natureza. E a permacultura é isso. A permacultura é eu produzir, é eu colher e mesmo assim o meu solo ficar em estado inicial, onde não aconteceu nenhuma mudança fisiológica nele, onde não aconteceu nenhuma mudança biológica, não aconteceu nenhuma degradação, nenhuma erosão. Isso é permacultura. Permacultura é onde eu viso todos os bens para o meu solo. É como se você fosse no hospital, você não gostaria de ser tratado da pior maneira possível. Você gostaria de ser tratado com os remédios ideais, você gostaria de ser tratado com a maior e a melhor qualidade do hospital. É isso a permacultura, é onde nós tratamos o solo, nós tratamos a natureza, nós tratamos as árvores, nós tratamos tudo com maior dedicação e com maior benefício para eles, não visamos nós. Pois hoje o ser humano tem esta mania de pensar que o ser humano é o meio de tudo. O ser humano quer comandar os animais, o ser humano quer comandar a mata, o ser humano quer comandar a vegetação, o ser humano quer comandar as plantas, o ser humano quer fazer com que uma planta que demore 30 dias para aquecer, ele quer que cresça em 15. E o ser humano se vê na razão, o ser humano se vê na autoridade de querer fazer com que aquela plantação cresça mais rápido do que ela deveria crescer, usando agrotóxicos e usando coisas que vão maleficiar o meu solo e maleficiar a natureza. Então a permacultura é isso. Nós vemos a natureza, o solo, como um ser humano e tratarmos ele como merece. A permacultura é isso. Então, pare de usar agrotóxico, querendo fazer com que sua produção aumente, que o seu gráfico aumente e a natureza decline. Porque a natureza um dia pode acabar. E essa plantação que você tinha que te rendia muito, pode não render mais nada. Então vise o meio ambiente. A permacultura é isso. Visar o meio ambiente como um ser. Visar o meio ambiente como um ser que precisa de cuidados e respeito. E dentro da permacultura você encontra as portas mandalas, que nada mais é do que a área verde no meio urbano. Por exemplo, você vai numa escola, você está andando na rua, ou você vai jogar uma bola num terreno urbano com a sua família. Não é tão bom quando tem uma árvore ou quando tem uma sombra para você se refrescar e ficar sentado ali talvez lendo um livro ou se não conversando com seus amigos. Isso são as portas mandalas. Isso é permacultura. É onde a gente visa colocar o verde onde as pessoas pensam que não há verde. Por exemplo, na sua cidade tem uma árvore lá no meio e muitas pessoas sentam naquela árvore para ficar lendo, conversando e para se refrescar com a sombra. Isso é permacultura. É onde levamos a natureza, aonde beneficiamos a natureza, aonde for roubado, porque as
cidades, os terrenos urbanos, nada mais é do que isso. É a devastação da natureza. Nós estamos roubando o local da natureza onde era para ela estar e não está, porque o ser humano destruiu tudo, e a permacultura tenta reconstituir esta natureza. Então, é tão bom para você e é tão bom para o próximo. Então, se você quer ter amanhã, cuide hoje. Porque assim como você acha proveitoso uma sombra, seu filho, o filho do seu filho e o filho do seu filho, que vai ser filho do seu filho, também vai gostar de uma sombra. Então, cuide.